Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM, esse podcast que é repleto de conteúdo, de informação, de conhecimento para você. Um super papo sempre muito descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. Eu sou o Maca e eu vou ser o mediador do papo de hoje. Tá espetacular, vocês vão adorar. A maioria já conhece, mas vão adorar conhecer ainda mais a nossa convidada de hoje. Antes de a gente apresentar a nossa convidada, agradecer muito essa nossa audiência e para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, fica esperto lá no Instagram, @txm.methods. No LinkedIn nós somos TXM Methods e aqui no YouTube fica esperto que muda um pouquinho, é txm.business. Tá? Agradecer também o Léo, o Luiz, a Ecate, toda a nossa equipe que está aqui e principalmente ela, uma mulher espetacular, mega empreendedora, a Kari. Seja muito bem-vinda, Kari. Muito obrigada pelo convite, Maca. É uma honra estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, inovação, esses temas que a gente gosta tanto, né? E que faz parte aí do nosso DNA da TXM, enfim. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Que maravilha. A Kari, para quem não sabe, ela é prata da casa e ganhou o mundo aí já, né? É do Co-Creation pro mundo aí, do TXM pro mundo. Kari, quem tu é? De onde é que tu vem? Me conta essa tua história aí. Bom, vamos lá. Eu sou lagiana, nasci na Serra, né? Nasci lá no frio. Ainda bem que hoje moro em Floripa, no calor, porque eu não gosto de frio. Eu sou formada em Direito, a minha formação, fiz faculdade de Direito, tirei OAB. Não, fiz faculdade de Floripa. Vim pra cá. Eu comecei a faculdade lá, transferi pra cá. Vim morar com a minha avó, então em Floripa, aí vim pra cá. Veio pra cá pra fazer faculdade? Pra fazer faculdade. Legal. E aí morei com a minha avó, fiquei por um tempo aqui. Terminei a faculdade, durante a faculdade eu descobri que eu não gostava de Direito, que eu tinha pavor em redigir peça, fazer audiência e toda essa parte burocrática, não tinha nada a ver comigo e não gostava disso. Passei na residência do Ministério Público, então passei recém-formada, tinha um bom salário para ser residente, estabilidade, claro. Fui para lá. Fiquei 2 anos e saí fora, não gostei. E aí fui trabalhar com empresas, que foi onde eu descobri a minha paixão, que eu gosto de fazer, né? Trabalhei por 6 anos no setor de licitação. Durante esses 6 anos eu iniciei, assim que eu saí da residência, fui trabalhar como assistente administrativa numa empresa. Imagina, né? Saí da residência, fiz uma troca porque eu queria mudar de vida, queria ir para outro setor, queria trabalhar na área empresarial. Iniciei como assistente administrativa, fui indo, depois, em 1 ano eu já era coordenadora jurídica da empresa e cuidava da parte de contratos públicos e licitações. Nessa empresa eu tive uma excelente experiência, porque eu viajei o Brasil todo aplicando licitação, participando dos pregões, participando. Então eu consegui uma bagagem muito grande e conheci muitas empresas e muito mais desse setor. E aí eu engravidei, né, veio o Telzinho, né, hoje também muito importante dizer, sou a mãe do Tel de 5 anos. Com a gravidez eu não podia mais ficar viajando, né, e depois mesmo assim com ele eu não podia mais ter essa rotina. Eu viajava, às vezes eu ia para 3 cidades, 3 estados diferentes na mesma semana. Com um filho, esquece. Imagina, cara. Isso é inviável, né? Então nisso eu fiz um acordo com a empresa, eles me demitiram e eu não voltei. E nem só, acho que nem só é inviável, mas a gente não quer mais, Não quer mais. A gente quer estar ali perto. Não quer mais, eu queria curtir meu filho, eu queria estar perto dele, viver essa experiência. Até porque eu tenho vontade de ter só um filho mesmo, então tinha que viver essa experiência. Claro, tinha que ser completa. Né? Então eu saí da empresa onde eu trabalhei por 6 anos e aí nisso conheci o Salomão. E foi quando ele me convidou para entrar no Co-Creation, para começar a participar do Co-Creation, enfim. E aí o Co-Creation era uma unidade, né? Era uma unidade lá no centro, lá no museu da escola, e era só aquilo. E eu sei que me colocaram lá, na época tinha o Edu e o Salomão, eram só os dois, não tinha mais ninguém trabalhando. E aí caí de paraquedas lá em inovação, né? Imagina, a pessoa que trabalhava com licitação e contratos públicos, porque mais dentro da caixinha de fazer tudo aqui, e passa a trabalhar com inovação. Me largaram lá, eu lembro que na mesma semana tinha uma visita técnica do pessoal do Mato Grosso que vinha conhecer o Co-Creation. Começaram a me fazer um monte de perguntas. Eu mal sabia o que era uma startup naquela época, 6 anos atrás. Não sabia nem o que era uma startup. Imagina. E fiquei lá, fiz a visita, aconteceu, e a partir dali comecei a gostar. E aí comecei a me inscrever em tudo que é evento, porque naquela época, ali o antes pandemia, agora tá voltando a ser, mas tinha evento de inovação e de empreendedorismo 50 por dia, né? Imagina. Se tu entrasse no Simpla, tu conseguia se inscrever em um monte. E lá foi eu. Comecei a comprar alguns livros, pedi pro Salomão me indicar livros, comecei a estudar, comecei a entender o que era esse mundo, participar de um monte de evento. E aí nisso o Henrique Ott lançou o MBA de inovação. Me inscrevi, comecei a participar, e daí o MBA ele era muito imersivo, então ele era dentro dos locais, dentro dos habitats de inovação. Então a gente teve aula na CAT, a gente teve aula no Sorro, a gente teve aula no Co-Creation, enfim, começou a
rodar, né, isso, e eu comecei a realmente entender o que era inovação, e aí sim me apaixonei de vez. E decidi, é esse caminho que eu vou seguir, e é nisso que eu vou estar. De lá para cá, então, veio trabalhando com essa parte da inovação. Fiquei na TXM até junho do ano passado, né? Agora vai fazer um ano que eu saí da TXM para assumir a spin-off da TXM, que é o Bootlab, que é a empresa que eu vou contar aí mais um pouquinho para vocês. E quando tu começou a trabalhar com a TXM, com o Co-Creation, era uma unidade, a do museu? A do museu, única unidade. Que massa. Final de 2017. E ficou um tempão lá, né? Ficou um tempão, na verdade, até o ano passado tinha unidade lá, né? E é muito legal lá, né? E é fantástico. Eu digo que lá é o coração do Co-Creation, né? Porque quem conhece o Co-Creation desde o seu início, da sua essência, não tem como falar em Co-Creation e não lembrar do museu, e não lembrar daquela sala. Que era muito inspiradora, que era linda, tinha uma energia muito, muito bacana. Então lá é a série. E por incrível que pareça, quando eu saí da TXM, foi no mesmo mês que saiu o museu, né? Que passou a não ter mais a unidade no museu. Verdade. Foi na mesma troca. Eu falei, foi mais fácil eu sair, né? Quando não tinha mais o museu também pra ir. Então tá tudo certo. E me diz uma coisa, cara. Desde que eu te conheci, tu é sempre muito... Bom, eu acho que eu já te conheci quando tu tava na transição mais avançada, mas tu sempre muito agitada, sempre querendo fazer as coisas, sempre inovando, sempre empreendendo, sempre com essa mentalidade empreendedora. Como é que é isso sendo mãe? Como é que fica esse sentimento, assim? Como é que isso acontece? É uma montanha-russa, né? Imagina. Porque ao mesmo tempo que tu gosta de estar, que o teu coração tá te mandando fazer as coisas, teu coração também tá te pedindo pra ficar em casa com o teu filho. Então isso é bem difícil. Por exemplo, hoje eu saí de casa às 9 horas da manhã, eu vou voltar às 11 horas da noite. Eu vou chegar, o Theo vai estar dormindo. E isso é muito difícil. Mas aí eu tento equilibrar isso, tendo tempo de qualidade com ele. Quando eu fico com ele, eu estou com ele, eu largo meu celular de lado. Final de semana eu procuro não trabalhar, se possível, sábado e domingo eu tô só com ele. Domingo mesmo, não existe trabalhar, domingo eu nem pego no meu celular de manhã, eu largo o celular de lado, fico com ele, tento ter um tempo de qualidade com ele. Nossa. Mas é bem puxado. E ele também deve sentir isso, claro, deve se orgulhar muito da mãe, mas também deve sentir esses momentos assim, né? Sente, com certeza, ele comenta, ele fala. Tanto que quando o Theo tinha 2 anos, né, imagina, além de tudo isso a gente viveu uma pandemia. Então o Theo tinha 2 anos e ficou dentro de casa o dia inteiro. E ele via tanto eu quanto o pai o tempo inteiro na frente do computador. Aí quando ele foi escrever a cartinha pro Papai Noel, ele pediu um tontutador pra trabalhar. Porque ele queria fazer o mesmo que a gente fazia. Aí eu disse, meu Deus, né? O que tá acontecendo aqui, né? Mas e aí, enfim, ele acostumou, ele sabe. E eu acho que ter isso tá ajudando muito na formação dele também. Por exemplo, hoje ele não foi nem pra primeira série, né? Tá no G3, que seria o pré, o antes, e ele já tá lendo. Ele já tá escrevendo várias coisas. E eu acho que de tanto que ele vê a gente fazendo, ele se inspira também. Como ele vê a gente lendo, vê a gente sempre em algo produtivo, assim, ele acaba ficando também. Então ele tem um monte de livro, ele adora sentar. Teve uma época que a professora perguntou qual era o brinquedo preferido dele. Ele falou que eram as letras, porque a gente tinha dado várias letras pra ele começar. Brincava de baralho com as letras, sabe? Tipo umas letras de EVA, presente super simples, o mais barato que eu acho que ele tinha em casa. E ele respondeu na escola que era o brinquedo preferido dele. Então acho que vai entrando nisso, né? Espero estar criando um mini empreendedor, né? Porque quando ele tiver uns 12, 13 anos, ele tem que estar criando sua startup. Claro. Aos 18, tu tá aposentada. Aos 18 eu tô aposentada, né? Quando me perguntam, o que você gostaria que o Theo fizesse de faculdade? Eu prefiro que o Theo crie uma startup com 15 anos, acho bem mais legal. Vamos ver, né? Não que eu não ache importante a faculdade, não é isso, mas é que eu acho que o empreendedorismo dele pode vir antes da faculdade, né? Vai caminhar junto. Pelo tempo, né? Claro. Cara, me diz uma coisa, o que é o Bootlab? Como é que ele surge? Onde é que ele tá? Em que momento, assim, que ele tá hoje? Me conta um pouquinho. O Bootlab, ele nasceu de uma dor que a gente vivenciou dentro da TXM. O que aconteceu? O Co-Creation, a TXM cresceu muito, ganhou o mundo, aí como a gente sabe, hoje em vários estados, várias unidades. Só que o Co-Creation, ele trabalha para atender CPF. Então, sempre o nosso lema foi, vamos transformar um CPF em um CNPJ. Só que o que acontecia? Muito CNPJ queria se inscrever, porque adorava a metodologia, porque era fantástico, e porque a gente escuta muito das pessoas que fazem o Co-Creation, nossa, isso foi um MBA em empreendedorismo, vale mais que uma faculdade de administração, isso é muito bom. E aí as pessoas queriam entrar no Co-Creation sendo empresas, só que não era o foco, não era o objetivo de atender isso. E aí, numa conversa com o Vanderlei do Sebrae, ele lançou um desafio pro Salomão, vamos fazer uma turma para atender a empresa? Aí o Salomão me chamou, cara, o que tu acha? E nessa mesma época,
eu estava fazendo consultorias para outras empresas. Estava começando a atender empresas com consultoria. E eu aplicava a nossa metodologia para essas empresas. Principalmente a parte do T ali, inicial, DNA, propósito. Eu levava isso nas minhas consultorias. Nossa. E eu atendi empresas que já estavam super estruturadas, com faturamentos altos, com 10, 12 funcionários. E elas adoravam aquilo. Aí eu falei, olha, a gente pensa que isso é inicial, é para quem está começando, mas não, Salomão, vamos levar isso para as empresas. E aí com esse mix, a conversa com o Salomão, com o Vanderlei, essa vivência que eu estava tendo, essa experiência com as empresas, a gente resolveu criar o Co-Creation Boot, né? Que ele começou, a sua primeira unidade foi assim. Fizemos uma turma em Florianópolis, uma em Caçador, justamente para entender como que seria isso no interior. Né? E no Co-Creation a gente via trabalhando com as ideias, com essa coisa, e não necessariamente uma startup, podia abrir só um negócio normal. E no Boot a gente começou a identificar a necessidade de não atender as startups. Porque solução para atender startup a gente tem muita. Agora, para atender aquela empresa tradicional do mercado, a loja, as empresas do varejo, o prestador de serviço, enfim, para as clínicas, atendendo essas empresas, eles pensam que inovação não é para eles, que eles não têm o que inovar. E esse é o diferencial do Bootlab. Claro. O Bootlab leva a inovação para as empresas tradicionais, digamos assim. A gente mostra para eles que eles podem sim ter uma gestão inovadora, trazer inovação para dentro do seu negócio e não precisam ser uma startup ou uma empresa de base tecnológica. Eu tive uma experiência com o Bootlab muito legal. Em específico, eu lembro de 2 casos que foram muito legais. Um foi com uma loja de instrumentos musicais. A Sunset? A Sunset. Era um papo muito legal com um empreendedor lá, muito massa. E tem muita coisa para inovar, né, nessas empresas. Tem muita coisa que dá para fazer. Às vezes a gente acha que fica restrito, né, só em startup e tal, mas tem coisa muito legal. E esses empreendedores têm uma vivência muito massa. E outro caso foi um restaurante em Bombinhas, talvez. Restaurante em Bombinhas... Eu lembro que tinha um, mas agora eu não recordo o nome. Mas era um restaurante... Com a Leila? Eu acho que era. Sim. E aí a gente começou a conversar, cara, tinha muita coisa para fazer, muita coisa bacana que dá para estruturar ali. E a gente sempre fala que essa inovação tem que surgir de um problema, né? O Bootlab, ele surge de um problema também, né? Que vocês identificaram esse problema, esse gap aí que faltava e, cara... Vamos fazer, né? Como é que foi no começo? Esse MVP, ele já começou a deslanchar? Demorou um pouquinho? Como é que foi esse começo? O que a gente fez? Surgiu a oportunidade, vamos abrir um edital, vamos lançar uma turma, vamos fazer. A gente fez exatamente como eram as turmas do Co-Creation, tá? Sem a diferença. A única diferença é que se inscreveu um CNPJ, não se inscreveu um CPF. Foi 5 meses, a gente fez as mesmas palestras, a gente fez as mesmas mentorias, o mesmo processo de ter um mentor. Poucas mudanças, assim. Foi MVP mesmo. Vamos testar. Vamos entender o nosso público e ver o que eles precisam, para daí sim desenhar as próximas turmas. Então a gente rodou lá em Caçador, rodou aqui o Co-Creation Boot, viu o que precisava, viu que os 4 meses, que os 5 meses não tinha necessidade, que o empresário quer algo mais rápido, que eles querem algo mais célere, e que ao mesmo tempo eles não têm tanto tempo para fazer 2 encontros por semana, como a gente faz no Co-Creation. Aí a gente passou a ter 1 encontro por semana, mudamos, uma época a cada 15 dias, depois a gente foi mudando. Fizemos bem aquele MVP mesmo. Se a gente for olhar para a turma hoje, ela tá bem diferente daquelas primeiras. E continua validando, porque cada segmento novo que a gente vai atendendo, a gente precisa se adaptar. E aí chegamos, fomos construir o DNA do Boot, e a gente colocou que o Boot ele é personalizável. E realmente é isso. Eu acho que esse é o nosso DNA mesmo que tem a ver. Ele é personalizável, porque a gente consegue atender todos os setores, todos os estágios de empresa, né? A empresa pode ter 3 funcionários, a empresa pode ter 40 funcionários, a gente consegue atender ela da mesma forma. A gente consegue atender uma rede de franquias, a gente consegue atender uma loja pequena. Por exemplo, hoje a gente está atendendo a Havaianas. A Havaianas está participando do Boot. Temos um franqueado, onde ele, que é o Maurício, ele tem 8 lojas da Havaiana e ele está com uma delas participando. E depois que vai levar as outras também para participar. Claro, mesmo eles sendo um modelo de franquia, algo validado que vem pronto, eles têm muita coisa que precisa ser personalizável. Então eu digo que no nosso DNA está o personalizável e é o diferencial do nosso programa é esse, é conseguir se adaptar para o momento da empresa. E como que a gente faz essa adaptação? A gente começa o programa realizando um diagnóstico, onde a gente vai em loco, vai presencial na empresa, conhece a empresa, conhece como que ela funciona, tenta conversar com alguns funcionários, faz algumas entrevistas ali já, não dizendo que é isso, mas faz uma série de perguntas.
Através das respostas que a gente tem desse diagnóstico, a gente monta um plano de ação para aquela empresa. Então, é personalizado para ela, para a dor dela. E aí, no diagnóstico, a gente trabalha com gestão estratégica, gestão de pessoas, a partir de branding, vendas, marketing, gestão financeira e processos. E tudo isso tentando pensar o que a inovação pode trazer em cada uma dessas áreas. A partir do diagnóstico, a gente monta esse plano de ação e aí traz mentores individuais para atender as empresas. Então, por exemplo, identificamos que a empresa do Maca está com problema na precificação. Não necessariamente no financeiro, mas a precificação. A gente vai trazer um mentor específico de precificação para atender ele e melhorar essa precificação. Que massa. E qual que é o período médio que isso acontece? Por mais personalizado que seja, tem um período médio. É 4 meses a jornada. 4 meses. 4 meses de jornada. E aí, por isso que a gente fala que o programa ele tem 2 momentos. Esse personalizável, esses mentores a gente identifica, passa para a empresa o contato do mentor, uma ordem de autorização de mentoria, e aí eles começam a agendar direto com o mentor. Para não tem sentido nós fazer esses agendamentos, enfim, eles fazem isso. Mas, paralelo a isso, a gente trabalha o coletivo, porque a cocriação, o network, ele é muito importante também vai agregar muito. Tanto que sempre são por turmas. A gente não abre mão de fazer inscrição contínua, não. Tem que fechar uma turma, tem que ter até 20 empresas e a gente começa. Para essas turmas, que pode ser uma turma de um segmento, por exemplo, como a turma da Abrazel, que é uma turma focada em bares e restaurantes, pode ser uma turma do varejo, que a gente tem uma que é só para varejistas, ou pode ser uma turma de empresas, não tem foco. Todas as empresas conseguem participar. Então, são esses 2 momentos, a mentoria individual, que a gente identifica no diagnóstico, personalizada, e o coletivo, que acontece uma vez por semana esses encontros, são híbridos, pode ser presencial, pode ser online, a gente vai variando, mas tem que ter momentos de encontros coletivos, porque a cocriação, essa presença é muito importante. A gente já recebeu proposta para fazer turma 100% online, a gente não quer. Porque a gente não quer que deixe de ter essa cocriação, essa troca entre os empresários. Ela é muito importante, é muito rica. A gente faz encontros de cocriação, onde a gente cria um painel ali com 3 cases de sucesso, e eles vêm debater junto com a turma, pensando na sua dor. E quando um empresário coloca o seu problema, o outro também é o problema dele, ou ele tem uma solução para indicar. Então a gente faz. E as turmas, elas ficam muito... elas criam uma conexão muito grande e se tornam muito amigos. Tanto que hoje, eu tenho uma empresária que participou da primeira turma, da nossa turma MVP, e uma que participou da turma do ano passado. Elas se conheceram via Bootlab, hoje elas estão lançando um programa de TV juntas, porque uma era cineasta e a outra era apresentadora. Hoje elas estão lançando um programa de empreendedorismo feminino. Isso. E aí eu vou lá hoje à noite prestigiar a abertura do programa. Hoje mesmo? Hoje à noite. Nossa. E elas estão lançando esse produto aí, que é esse programa junto. E são um case total da cocriação do Bootlab. Eram 2 empresárias que não se conheciam, que tinham suas áreas. A Ingrid trabalhando com produção, com apresentação, com seus canais. A Simone, uma cineasta fantástica, fazendo produção de filme. Tá? E elas se conheceram no Bootlab. A Ingrid eu conheci aqui, não? Conheceu. A Ingrid apresentou o nosso Summit, lembra? Isso. Então, ela conheceu a Simone, que foi parte da turma que terminou agora em dezembro. Elas se conheceram no Boot, porque eu convidei a Ingrid para ir numa cocriação, para fazer essa conexão. E as 2 se adoraram e agora estão lançando um programa junto, um programa de TV. Tem um livro que é O Poder das Multidões, ou O Poder da Multidão, que ele fala as melhores ideias, e ele prova ali que as melhores ideias saem de acordos coletivos, de cocriação. E esse poder da cocriação que vocês promovem para os empreendedores, para os empresários, é algo surreal, né? É surreal. Eu acho que surge coisa dali que... E é por isso que eu falo que não dá para ter uma turma 100% online. Exato. A capacitação, a mentoria, pode acontecer, mas essa energia da cocriação, ela não vai ter. Exato. Então tem que ter esses momentos. Pode ser, a gente pode reduzir, diminuir, mas vai ter que ter encontro presencial. Tem que ter. Eles têm que ter essa sensação de pertencimento entre a turma, de que eles fazem parte. Aí a nossa turma do varejo agora está indo para o final, termina dia 14 de junho. Aí o pessoal ontem a gente foi fazer uma visita técnica no centro de distribuição do Queires. Uma turma do varejo, imagina por que melhor levar eles no centro do Queires, né? Amaram, adoraram, desde toda a proposta, a questão de que o Queires tem muito de DNA e propósito desde o início, a parte tecnológica, a distribuição. Aí o Eduardo, que é o CEO do Queires, acompanhou a visita, contou a história da família, como que foi. O pessoal saiu inspirado, porque todos ali são lojistas, então para eles foi fantástico. E aí a gente começou a receber mensagens do grupo da turma. Poxa, essa turma tá chegando ao fim, meu coração já tá doendo. Nossa,
Nunca imaginei que a gente ia ter essa relação de família já aqui, como a gente se ajuda, como... Então, e isso não teria numa turma online. Claro. Então, a gente tem que ter esse presencial também. E tu tocou num tema que eu até tinha anotado para perguntar para ti, são essas imersões, essas visitas técnicas que vocês fazem nas empresas. Eu lembro que uma vez, esse do Queires, um exemplo, e tu falou de uma vez do McDonald's, eu acho que também. Como é que funciona? Isso faz parte do programa? Faz parte do programa. Quem entra no programa tem pelo menos 2 visitas técnicas ao longo dos 4 meses. E a gente escolhe essa visita conforme o nicho do programa ou conforme o perfil da turma. A turma do varejo, a gente levou para o Queires. A nossa turma da Brasel, a turma do setor gastronômico, a gente levou para conhecer a cozinha do McDonald's. Então, imagina assim, a experiência das pessoas que têm os seus restaurantes, suas lanchonetes, suas cafeterias, saber como é que funciona a operação do McDonald's. É uma coisa... Imagina. Para eles foi... Nossa, o pessoal enlouqueceu, né? Tanto que essa turma nova da Brasel, a gente iniciou uma essa semana. Todo mundo, durante as inscrições, para se inscrever, perguntava: vai ter visita no McDonald's de novo? Ai, que massa. A gente vai ter visita no McDonald's de novo. E essa visita no McDonald's se tornou possível via co-creation, via essa networking. Porque hoje quem assume várias franquias do McDonald's aqui é a Laíla, que é da Fazenda Biomas, que eu conheci dentro do co-creation, a gente fez mentoria, trabalhou junto dentro do networking. Então, hoje, se a gente fosse chegar no McDonald's e pedir para fazer uma visita, não ia conseguir. Mas como a gente tem uma pessoa que está lá, que já viveu o nosso programa, que já conhece a TXM, que já conhece o Boot, o co-creation, ela abriu as portas e recebe o pessoal lá para contar isso. Sabe do potencial. Sabe do potencial, exatamente. Então, é isso que eu falo da importância desse networking e dessa cocriação. Isso que o Salomão tanto fala, né, de cocriar, é isso que gera essa conexão e que as coisas acontecem. E sabe uma coisa que eu acho muito legal e acredito eu que aconteça no Boot também, é esse sentimento, depois que as pessoas passam pelo programa, esse sentimento de elas quererem devolver em forma de network, em forma de contribuição. Isso acontece bastante ali também? Acontece muito. As pessoas que participam, elas querem. O que eu posso fazer agora para ajudar? Como é que eu posso ajudar? E assim, como a gente trabalha lá já agora com empresários, então tem especialista de marketing, tem especialista de varejo, eu tenho várias pessoas que eu consigo jogar elas para os outros grupos. Então terminou. Durante o programa a gente não aceita que eles façam mentoria ou nada assim. Mas depois a gente vai criando, eles vão entrando no banco e eles querem participar. Da mesma forma que acontece no co-creation, que muito ex-co-creators viram mentores depois, exato. No Boot acontece a mesma coisa, o mesmo tipo de troca e também a prestação de serviço entre eles, sabe? E aí, às vezes, alguém vem perguntar: tu tem um escritório para me indicar, contábil? Teve alguém que fez o Boot já? Sabe? Então a gente vai criando esse hub. E é bem local, isso que eu acho mais legal. Às vezes a gente vê outros programas ali que são mais nacionais, internacionais. Vamos fazer uma imersão no Vale do Silício, você vai conversar com as pessoas. Mas depois você volta para cá, a sua realidade é totalmente outra. Aqui vocês estão falando com a Leila, que é do McDonald's daqui, entendeu? Que é do Fazenda Biomas, com que eles que é daqui. Exatamente. Então, essa proximidade eu acho que é muito boa para quem está começando. A gente tenta fazer, e sempre com coisas da região, do local. Nossa. Isso tá no nosso DNA do personalizável, de trazer as pessoas para cá e fazer isso. Não significa que em algum momento a gente não pode criar, vamos para São Paulo, fazer uma visita, Sim, ok? Claro. Pode ser, mas a gente quer essa conexão com a região. E essa troca dos empreendedores da região. Por isso que as turmas estão sendo bem focadas mesmo. Por exemplo, a gente está com inscrições abertas agora para a turma dos ingleses, para atender o norte da ilha. Porque daí a gente vai conectar os empresários do norte da ilha. Porque a gente sabe que é longe, o centro de Floripa, o sul da ilha de Floripa, dos ingleses, o trânsito. Então, ok, vamos ter uma turma lá no norte da ilha, que é em parceria com a CIF do norte da ilha, para atender o pessoal do norte da ilha. E aí cria uma rede de conexão com o norte da ilha, as pessoas têm esse network. Exatamente. Ali. É isso aí. E uma coisa que acontece assim, né, nos restaurantes, teve uma época ali que teve a greve dos caminhões e teve pessoal que não conseguiu receber óleo, porque não chegou. Eles se acionaram no grupo e pediram troca de óleo e outro restaurante que tinha emprestou porque estava participando do programa. Que maravilha. Então, para tu ver, se fosse algo longe, não seria possível. E se não tivesse esse programa para aproximar essas pessoas... E o pessoal fez porque ficaram sem receber o óleo. E aí, como é que tu vai abrir teu restaurante sem óleo? Um restaurante na beira da praia. E uma coisa que eu acho muito legal no Boot e todos os programas associados, digamos assim, é essa mudança da mensalidade. Talvez as pessoas, antes de passar pelo Boot, elas pensassem: não, eu não vou dar óleo para o meu concorrente. Agora ele já está enxergando: cara, não é meu concorrente, é meu parceiro, a gente está trabalhando junto. Eu acho que um dos principais
benefícios que a gente tem em cima de toda a metodologia, do boot, é essa mudança de mentalidade. Tu vê muito isso acontecendo? Muito, muito, muito. Eles entram, às vezes, assim, né? Agora, na turma que recém iniciou, a gente tá com 3 clínicas odontológicas participando. Uhum. E ela, mas como é que vai ser que eu vou falar das minhas coisas dentro da clínica, e, né? O meu concorrente direto. Nada, agora já estão trocando figurinha. Já estão marcando reunião para tomar café e conversar o que dá certo numa clínica e o que não é da outra. Tem que pensar que se a gente fortalecer aquele setor, fortalecer o segmento, vai ter cliente, tem para todo mundo. Claro. Não falta cliente, não vai competir, não vai deixar de ir no teu. Muito pelo contrário. Se a divulgação, o marketing que um faz, respinga nos outros também. Exato. Tu, como trabalhando no brand, tu sabe, né? Claro. Explica isso pro pessoal. Então, eles se ajudam muito. Tem uma pesquisa da Starbucks que diz aonde abre uma Starbucks, as cafeterias ao redor aumentam o faturamento em 3,5%. Imagina, só por estar perto. Só por estar perto ali. Isso aí. Eu não vou na Starbucks, hoje eu vou nessa aqui do lado, a cultura do café começa a aumentar. Isso é fantástico. E tá com o edital aberto, falou. Na verdade, no Boot a gente não tá fazendo inscrições via editais, são apenas inscrições. A gente inscreve, fechou a turma, a gente começa. Porque como já são empresas, já estão assim, e a gente não tem limites de turmas para estar abrindo, então a gente consegue abrir várias. A gente abre as inscrições, fechou uma turma, inicia. Volta a inscrição para aquela, fechou de novo, a gente começa. Isso, de novo. Então a gente tem... Quantas pessoas, mais ou menos, desculpa te cortar? A gente atende até 20 empresas por turma. Beleza, não mais do que isso para não ficar uma turma tão grande e daí perder esse personalizado, né? Então o nosso limite é 20 empresas por turma. Massa. Cada turma, 4 meses. E também não fica muito pequeno, né? Eu acho que 20 é um número legal ali que vocês acharam. Acho que tá bem legal. E aí, cada uma dessas empresas, o que é um diferencial e bem importante, essas mentorias, as capacitações que tem, normalmente é pro CEO, é pro gerente, só para algumas pessoas da empresa. E no Boot, não, tu consegue levar 5 pessoas da tua empresa para participar. Então, por exemplo, na turma da Brasel, a gente tem o chefe de cozinha, a gente tem o maître, a gente tem o chefe dos garçons, a gente tem o dono, a gente tem o administrativo, então consegue trabalhar todos os setores. E com isso a gente consegue um engajamento muito melhor do time. Claro, imagina. Um exemplo que a gente tem disso, de case de sucesso, é o Paixão de Verão, lá dos ingleses, um restaurante super conhecido. 30 anos já de mercado do restaurante, era um restaurante da família, hoje os filhos assumiram. Só que o Daniel, que assumiu o restaurante, ele estava muito sobrecarregado na operação. Ele não estava conseguindo fazer nada estratégico porque ele tinha que ficar fazendo compra, revisando estoque, porque seus gerentes não estavam encaixados. Entraram no programa, fizeram um programa. Hoje o Daniel saiu do operacional, os gerentes assumiram essa parte operacional, ele foi só para o estratégico e conseguiu abrir outro restaurante. Porque ele conseguiu capacitar o time dele para participar. Então, que maravilha. Isso é muito importante, né? Tu trabalhar o time, não adianta tu ficar só você, só o dono ali. Não, tem que compartilhar esse conhecimento, tem que trazer. A gente tem aí vários G4 que fazem imersão. Mas só vai o dono da empresa fazer. Sim. E aí tu volta, tu traz, mas o teu time não se engaja com aquilo, volta sabe? acelerado e o time tá ali ainda... E o time tá na mesma coisa, porque ele não mudou. E pra levar todo mundo é muito caro, não é possível. Então, essa é uma das vantagens. Eu tenho uma empresa que está participando, que os CEOs o CEO e os 2 founders participaram do G4, adoraram, só que sentiram muito isso de não poder trazer os funcionários, trazer outras pessoas. Eles inscreveram eles pro Boot agora, para que eles possam ter essa diferença. Então... Você aí, ó, que tá com seu negócio há 30 anos e acha que tá com tudo dominado, tem muita coisa que ainda dá para fazer lá no Boot Lab. Tem muita coisa que você pode inovar. Com certeza, muita coisa. Cara, e futuro? Para onde o Boot Lab vai? Quais são os planos futuros aí? Então, o Boot Lab agora a gente está se preparando para começar uma operação no oeste do estado, porque a gente está recebendo muita proposta e muita procura de lá. Então, estamos... inicialmente, a ideia era manter todo esse ano só na região da Grande Florianópolis, testar bem, mas a gente viu que não vai ter que ir. Existe já tratativas aí com Porto Alegre também, para levar para o Rio Grande do Sul. E o Boot, a ideia é ter novos produtos. A gente quer lançar novos produtos. A gente quer ter essa turma, quer ter isso. Mas os empresários falam muito pra gente, agora acabou, o que eu faço? Eu quero continuar? Eu gostei? Peraí. Então a gente tá aí com a validação, trabalhando, pensando em novos produtos também aí pro ano que vem, ver algumas novidades de continuação. Para poder continuar atendendo essa rede, continuar dando esse suporte, né? Já que a gente está se posicionando como um hub, onde todo mundo vem, tá todo mundo se ajudando. Então vamos criar novos produtos também. Que massa. Mas isso ainda é segredo. Ô, cara, e tu sabe, bom, obviamente tu mais do que ninguém sabe que a TXM são 3 letrinhas aí que a gente quer emplacar elas mundo afora, né? O Think, o Experience e o Manager.
Essas 3 letrinhas regem a nossa metodologia ali, né? O Think mais na parte de pensar o negócio, o Experience na parte de experienciar o negócio, o Manager na parte de gestão. Tenho 3 perguntinhas para te fazer em cima de TXM. A perguntinha Think que a gente sempre faz é: cite um pensamento ou uma frase que te inspira. Pensamento melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. Boa. Se não der, vai fazer o MVP, vai testar, né? Pensando muito nisso, eu faço uma palestra de validação, então vou, né? Vamos fazer. Depois a gente volta e arruma. Mas tem que fazer. Melhor a gente fazer um pouquinho, validar, errar rápido, corrigir voltar rápido do que deixar de fazer porque tá querendo se programar e deixar por muito tempo. Massa. Nossa perguntinha Experience. Uma experiência memorável, produto, serviço, um momento, uma experiência que te marcou muito. Posso falar, vai parecer que é puxar saco, mas não é, tá? Realmente é verdade. Uma coisa que quando eu vivenciei a primeira vez e me deu um start para muita coisa e mudou, digamos, o meu mindset de pensar, foi o nosso workshop de DNA da TXM. Eu sou apaixonada por ele. Comecei a aplicar em clientes fora da TXM que eu atendia. Foi onde eu vi o resultado, onde em uma das clientes aconteceu quando a gente fala aquele momento, agora fecha o olho, pensa no DNA e imagina se ele te representa. E a cliente chegou a chorar, sabe? Aí aquilo foi de arrepiar e foi onde eu vi que a gente pode levar, assim, essa metodologia para as empresas, para quem já está rodando. E acho fantástico. Eu acho que a parte de TXM que eu mais sou apaixonado também é o DNA. Eu sou apaixonada demais pelo DNA. Adoro, gosto muito. Indico para todos os clientes. Ninguém sai do boot sem ter seu DNA fechado antes de ir pro resto. Vem fazer o DNA. E daí as pessoas às vezes demonstram uma certa resistência, blá, 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 não. Depois todos adoram. Que massa. Perguntinha da parte do manager. Cite uma regra ou uma ferramenta de gestão que tu recomenda. Notion. Notion é perfeito. A gente está usando o Notion para todos os nossos processos do boot, tudo que a gente faz dentro do Boot Lab está dentro do Notion. Então a gente consegue ter ali a parte do marketing, a nossa parte de vendas, a nossa parte de turmas. Cada gestor tem seu dashboard dentro do Notion. É uma ferramenta que une tudo que a gente precisa num só lugar. Super indico o Notion. Sabe que eu tentei usar o Notion, mas acho que é um problema meu mesmo. Eu não, claro, posso não ter me adaptado, mas eu não me adaptei mesmo, assim. Sério, eu adoro, assim. Tive um pouquinho de resistência no começo. Quem trouxe ele foi a Patrícia, que é a nossa gerente de operação ali, que ajuda nos processos e tal. Mas é fantástico. Eu hoje sou apaixonada e não vivo mais sem, tá? Eu consigo ter acesso e eu consigo acompanhar em tempo real tudo que todos os meus gestores estão fazendo. A gente tem um checklist de tudo, todos os nossos onboardings, todos os nossos materiais. Tá tudo dentro do Notion. Então, facilita muito. Eu que preciso ter essa visão, que eu tô com 8 turmas em operação, rodando ao mesmo tempo, eu entro ali, eu consigo ver o dashboard de cada gestor e saber o que ele tá fazendo. Então, acho fantástico. Tem 2 que eu não me adaptei. Um é o Notion, o outro é, a Ecate tá aqui, não me deixa ela já tá até rindo, que é o Asana. Cara, esse eu nunca usei, tá? Cara, ele é muito bom. Tá? Eu nunca usei. Mas eu sou muito ruim com ele. Entendeu? Então, tipo assim, ó, as coisas acontecem ali, eu não consigo me adaptar e a Ecate briga comigo com razão e o negócio não flui, mas vai dar certo. Mas é uma mudança, tá? Tem que mudar ali, pegar. Eu no começo pensei, não, Notion. Um que eu nunca gostei de usar, e por mais básico que seja, é o Trello. E eu nunca me adaptei, não gosto. Eu perco mais tempo anotando coisas no Trello do que fazendo. Agora, no Notion, eu vou deixando toda uma gestão do projeto ali, toda uma estrutura. O que no Trello tá ali feito e tal. Muito básico. Eu acho que é questão de adaptação, tá? Vale. Nossa, boa. A gente usa o Ecate Notion. Gosta, né? Do Notion. A Ecate gosta. Eu consigo produzir o Notion no TXM também, junto com o Thiago. A TXM usa. Mas a gente está usando mais como playbook, como gestão. Como playbook, bela dica. Bela dica também, boa. Muito bom também. Cari, 3 perguntinhas pra gente, infelizmente, fechar nosso papo aqui. Um filme inspirador pra ti, ou um filme que tu goste? Um filme... Acho que é a rede social, né? A gente pode falar, porque pra todo mundo que vai empreender e pensar que tu tá tendo uma ideia maluca e que não vai dar certo, olha o que o Facebook se tornou, né? Então, acho que pode ser... Tu falou antes da cozinha do McDonald's, tem uma cena do filme Fome de Poder, eu acho que eles estão fazendo o MVP da cozinha. Da hamburgueria. É muito legal. Maravilhoso. E a rede social também, fantástico. Acho que é um filme super inspirador. Pra quem pensa em empreender, inspira. Ou pra quem já empreende, achar que vai criar um novo produto, uma nova coisa, e não vai dar certo. Claro. Imagina se tornar a maior rede social do mundo. Exato. Então, é inspirador. Gosta de ler, Cari? Gosto. Um livro pra gente. E ao encontro de tudo que eu falei aqui, eu falo do livro Estilo Startup. Porque ele é depois da Startup Enxuta, mas ele é focado mais para empresas.
o que eu posso aprender do que eu vi lá no Startup Enxuta, do que as startups fazem, que eu posso trazer para o meu negócio tradicional e aplicar. Então, o estilo startup eu acho muito bom. Mas os dois são do Eric... Os dois são do Eric Ries. Do Eric Ries. Ele é o de capa vermelha. O de capa vermelha. As duas capas são parecidas, né? Uma é toda azul, que é a do outra Startup vermelha. Enxuta, e a outra é toda vermelha. Esse do estilo startup é para o empreendedor tradicional. Porque se ele pensa, o estilo startup, o que tem, o que as startups fizeram, o que da metodologia Startup Enxuta que eu posso trazer para o meu negócio. E aí o estilo ele vem justamente para trabalhar com empresas mais tradicionais. Tanto que no Boot, lá na primeira semana, a gente já passa para todo mundo. Leiam esse livro, é obrigação até o final do programa. O Thiago Schultz veio aqui e indicou o mesmo livro. Ele falou, cara, é fantástico. Eu falo, é o meu livro de cabeceira, ele tá sempre comigo, às vezes eu volto, quero ler alguma coisa, eu quero pensar numa palestra, pensar no treinamento, uso alguma frase dele, vou para uma mentoria, uso o livro e indico para todo mundo. Todas as empresas do Boot ali, a gente fica em cima mesmo, bem chato. Tipo no Co-Creation, que a gente indica, a sua ideia ainda não vale nada, tem que ler, no Boot é o estilo startup. Que massa. Baita livro, baita livro. E uma inspiração? Uma inspiração... Pessoa, empresa... uma inspiração. Eu gosto muito do pessoal da G4. Me inspiro muito, assisto muito o que eles fazem, sigo muito para me inspirar, para fazer aquele famoso benchmarking ali, né? Para atender. Claro que o nível deles, a forma de programa, a abordagem é totalmente diferente, mas eu uso muito eles como inspiração. Que massa. Não, baita inspiração. Eu tinha um pré-conceitinho com eles, assim, eu não chegava. E aí o Thiago Matoso, ele falou, não, cara, dá uma olhadinha nos cursos, vai lá, é bom. E aí eu comecei a consumir o conteúdo ali, muito legal mesmo. Não, é muito legal. Eles falam muito do dia a dia do empreendedor, do empresário, e não tanto só nessa pegada startup, sabe? Então eles vêm mais pro mundo real mesmo, pro dia a dia. Então eu curto bastante. Massa, massa. Ainda quero fazer a imersão deles em algum momento. Com certeza, com certeza. É caro, mas a gente vai. E vamos trazer eles pra cá também. E vamos trazer eles pra cá também, Bora. com certeza. Kari, prazerzão falar contigo. Obrigado por ter topado bater esse papo com a gente, tá? A gente sabe que tua agenda aí é complexa, o arranjo aí é complexo. Hoje vai até às 11, então obrigado por esse tempinho aqui com a gente. Imagina, foi uma honra estar aqui conversar um pouquinho. Massa. E como é que o pessoal te acha nas redes sociais aí? Vamos lá, LinkedIn, Kari Pacheco. Kari Pacheco. No Instagram, Kari FPS. E o Bootlab, né? Por favor, @Bootlab também aí pro pessoal seguir. Sigam lá o Bootlab, sigam a Kari, sigam o Edu também, maridão. Sim, o Edu também. Exatamente. O Theo já tem, não? Não. Isso. Não, calma, né? 5 anos, né? Vamos com calma. Geralmente é 6 anos. Ah, é 6? Meu Deus! Deixa ele brincando com as letras lá que tá mais legal. E com Lego, tem que dar Lego pra ele brincar. Lego, com certeza. Exato. Ele adora Lego, tá? Aí, ó, coisa boa. Galera, foi um prazer falar com a Kari. Obrigado aí por você que chegou até aqui. E já que você chegou até aqui, não esquece de algo muito importante. Segue a gente lá no Instagram, txm.methods. Vai dar uma olhada lá nos nossos conteúdos. Tem um mar de conteúdo super legal aí pra você. E muito obrigado por estar aqui com a gente. Volta lá nos outros podcasts, dá uma assistida, escuta eles. A gente tá aí nas todas as plataformas. Fique super à vontade, a casa é sua. Beijão, tchau, tchau.